em experimentos. Como ver a aparência de objetos na máquina de raio-x. Nós vamos descobrir como é que funcionam os scanners de raio-x e se por acaso eles representam algum tipo de risco à saúde e se existe um jeito para enganá-los. Se eu não soubesse de qual lado ela está, eu não poderia adivinhar. Câmeras e marcas ultravioletas. Como aparecem os nossos documentos nesse espectro de radiação eletromagnética? Como a ultravioleta pode ajudar na criminalística e o que são esses pontinhos vermelhos em cima das usinas elétricas? Figuras Caladni. Elas ajudam a visualizar as ondas sonoras? Como criar uma em casa e que material pode ser usado além da areia? E a radiação infravermelha? Mais um espectro inacessível ao olho humano? Mas com câmeras específicas e estas super lentes especiais, será possível enxergá-las? Tudo que a olho nu se torna invisível, hoje, diante das câmeras, se tornará real. Câmera termográfica, infravermelha, termógrafo e até a câmera térmica. Ela tem muitos nomes e um só sentido. Com ela é possível ver o calor emitido por todos os objetos ao nosso redor. Não sentir, mas ver. Vamos primeiro entender o que é a nossa visão? Vamos conhecer as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. As cores. Eis o que é a nossa visão. O ser humano pode distinguir um espectro estreito de radiação eletromagnética. Tudo que é atrás dele, nós não vemos. Tudo que é de frente, tampouco. Radiação infravermelha. Segundo o nome, vem antes da cor vermelha. Ela também é chamada de radiação térmica porque realmente podemos senti-la como um calor, porém não conseguimos ver. Embora com a ajuda da tecnologia, é possível visualizar a radiação. Todos os objetos emitem calor ou radiação infravermelha. São ondas eletromagnéticas de uma certa extensão, entre 0,9 e 14 micrômetros. Câmeras termográficas são capazes de capturar esse espectro e transformá-lo em imagem compreensível. As cores índigo ou violeta indicam a temperatura mais baixa, já as cores laranja e amarelo assinalam as mais altas. Não há objetos na natureza que não emitam calor. Até o gelo também ficará brilhando igual a fogo. Somente os objetos esfriados até o zero absoluto, ou seja, isto é, menos 273,15 graus Celsius, não emitem radiação térmica e não são detectados pelas câmeras termográficas. Porém, é praticamente impossível atingir esse estado. Para que servem as câmeras termográficas? Para ver no escuro ou num ambiente enfumaçado? Ou durante os incêndios em espaços abertos? Todos esses fatores não são um obstáculo para a radiação infravermelha. Por isso, as câmeras termográficas são usadas no exército como os aparelhos de visão noturna. Os bombeiros também as usam para detectar as fontes de incêndio e para procurar pessoas em ambientes enfumaçados. Há também câmeras termográficas industriais para detectar, por exemplo, as áreas das casas com defeitos no isolamento térmico. As câmeras termográficas também são usadas na medicina para detectar o foco da inflamação. Há objetos que as câmeras comuns e as termográficas percebem de formas diferentes. Por exemplo, esse saco plástico preto. Se eu me cobrir com ele, uma câmera normal não vai me ver. E a câmera termográfica, sim. É a minha radiação infravermelha que penetra no saco plástico. E tem mais. Há também uma situação inversa.
Um vidro transparente torna-se opaco na visão da câmera termográfica. Ele reflete a radiação infravermelha e toda a equipe de filmagem se vê igual no espelho. Embora, eu vou repetir, é um simples vidro. Se pegarmos um copo com água quente e um outro com água fria, não saberemos diferenciar. Já a câmera termográfica, sim. O copo azul é com água fria. O amarelo ou laranja é quente. Assim é a água fria, parece petróleo. Eis o que vai acontecer se adicionarmos água recém-fervida. Dá para ver todo o processo de mistura das camadas de líquidos de temperaturas diferentes. Coloque uma mão na mesa. Tire e não vai ver nada. Já a câmera termográfica vai perceber a superfície aquecida da mesa em forma de uma mão. Podemos testar também com o rosto na mesa? Por exemplo, o rosto do nosso diretor. Ficará uma marca na mesa? Só a câmera termográfica consegue ver. Há muito tempo que eu tenho vontade de jogar água na cara do meu diretor. Tudo em prol da ciência, é claro. Como ela é mais fria do que o corpo humano, ela parece uma tinta ou petróleo na tela da câmera termográfica. O rosto parece estar sujo, mas não está. Sim, realmente há um mundo inteiro escondido atrás do espectro visível para nós. Ele é tão brilhante e maravilhoso quanto aquele que nós estamos acostumados a ver. É possível ver o som? Sim, no equalizador do aparelho musical. E será que é possível diferenciar o efeito do som? Existem vários jeitos. Um deles, muito incomum. Ele se chama figuras Hladny. Os primeiros experimentos, movimento de pó ou areia numa placa vibrante, foram feitos no final do século XVIII. O físico alemão Ernst Hladny jogou areia numa placa de metal fixada horizontalmente e tocou a placa com um arco. A areia formou uma figura, mais um movimento do arco e formou-se uma outra figura. Hoje será um pouco diferente disso, mas o resultado será ainda assim incrível. A estrutura dessa placa é a seguinte: é uma placa reta de metal, fixada firmemente por todo o perímetro. Caixas de sons comuns estão instaladas debaixo dela e não estão conectadas com a placa de forma alguma. Ou seja, elas afetam a placa pela vibração do ar das caixas de som. Para ver o resultado, nós vamos colocar algo friável. A areia é ótima para isso. As caixas instaladas debaixo da placa de metal começam a funcionar. A faixa de ondas sonoras é de 10 a 150 Hz. E na superfície da placa, a areia começa a formar figuras. Numa determinada frequência de efeito na placa, surge ressonância da vibração da placa. Imagine um pêndulo. Você pode fazê-lo balançar. Em um determinado momento, você o empurra um pouco. O pêndulo pode aumentar a amplitude. Igual na infância, balança de crianças, isso. Na infância nós brincávamos assim. Sim, o importante é empurrar na hora certa. As ondas sonoras, numa determinada frequência, começam a empurrá-la. Igual um pêndulo. Surge um efeito de ressonância. E a placa, ao vibrar, joga a areia em diversos lugares. Se olharmos de lado, dá para ver como isso acontece. Em algumas partes, a placa não se movimenta, e lá é onde se junta mais areia. Quanto mais você balançar a placa, mais alto a areia vai pular. Como durante a vibração, nós conseguimos observar uma curva da placa. Em algum momento, a areia começa a procurar voar para todos os lados. Em outro movimento, a placa curva-se para baixo, onde nós observamos a areia da maior amplitude.
a área de antinodo. A areia vai fugir deste lado, ou seja, onde a placa se curva. Sim, as vibrações da senoide são para cima e para baixo. O lugar onde a placa fica quase imóvel é chamado de nó. É lá onde a areia se reúne. Porque lá praticamente não há movimento da placa. No lugar da areia pode ser açúcar, sal, talco colorido, grãos. O importante é que as partículas sejam pequenas e que não se colhem. E que o efeito seja em determinadas frequências. Não dá para dizer quais, tudo depende do caso. Cada placa vibra de um modo diferente, de acordo com cada uma das suas frequências. É por isso que as figuras Hiladne são únicas, igual às das impressões digitais. A quantidade dessas imagens potenciais é limitada? Ilimitada. O limite é a força da radiação. A força com a qual você empurra a placa, entende? E nas frequências muito altas acontece uma espécie de dissipação de energia. Dá para montar um mecanismo desses em casa? Bom, se você tiver um amplificador, um computador, aquilo que você quer fazer vibrar e areia, acho que sim. Tudo isso é feito manualmente e bem acessível. Veja a seguir como funciona o escaneamento de raio-x, como é a aparência dos objetos quando são escaneados por um raio-x. Radiação ultravioleta? Que imagem do mundo ela vai nos mostrar? Nós já vimos as ondas sonoras durante o experimento através das figuras Hiladne. E também vimos o trabalho da câmera infravermelho. Agora nós temos mais um espectro de radiação eletromagnética invisível a olho nu, a ultravioleta. A ultravioleta é o que está além do violeta. Radiação eletromagnética que ocupa uma faixa espectral entre a radiação visível e o raio-x. A extensão das ondas do ultravioleta está entre 10 e 400 nanômetros. O olho humano não é capaz de ver ultravioleta, mas existem câmeras que, assim como as termográficas, visualizam radiação ultravioleta e tintas fluorescentes que começam a irradiar sob a ação do ultravioleta. Tintas fluorescentes são muito usadas como marcas especiais em documentos, notas de dinheiro e títulos. Não é visível ao olho nu, mas é só colocar o objeto abaixo da luz negra e voilá! Assim, por exemplo, aparece o nosso passaporte. Essa é uma carteira de habilitação. O documento aparece dessa forma sob a radiação ultravioleta. Tudo isso são marcas especiais. Elas irradiam uma luz visível, mas só sob a ação da ultravioleta. As tintas e os pós fluorescentes encontraram utilidade na criminalística. Se cobrir uma revista com essa tinta e ligar uma luz negra, dará para ver nitidamente as impressões digitais. Diferentes tipos de secreções do corpo humano também fluorescem sob a ação dessa radiação. E nós, no programa de hoje, iremos mostrar tudo isso a seguir. Essa é uma câmera ultravioleta. Ela ajuda a procurar descarga de corona nas usinas elétricas. Os lugares onde os fios se desgastaram causam curto-circuito.
Essas coisas não podem ser vistas a olho nu. Mas a câmera ultravioleta detecta os fótons que estão ativamente irradiando em lugares da descarga da corona e os marca no monitor com manchas vermelhas. A câmera captura todos os fótons. Tudo que está acima é considerado uma situação de pré-emergência da linha elétrica. Esses fios precisam ser trocados com certa urgência. Veja a seguir: radiação de raio-x e a sua utilização em escaneamento de objetos e pessoas. Daqui a alguns segundos, nós veremos os objetos comuns através do raio-x. Voltamos já! Nos aeroportos, há equipamentos para escaneamento dos passageiros e também das bagagens. O primeiro é chamado de estação de controle pessoal. E o segundo é um introscópio de raio-x com esteira transportadora. Parecem equipamentos diferentes, mas o princípio da ação é exatamente idêntica. A radiação de raio-x, as ondas eletromagnéticas entre ultravioleta e radiação gama. Extensão da onda é de 10 elevado a menos 12 até 10 elevado a menos 8 metros. Uma das características da radiação raio-x é que ela pode permear objetos. Quanto mais sólido for o material, mais radiação se concentra nele. Por exemplo, se colocar uma mão no filme fotográfico e ligar o raio-x por cima por alguns segundos, toda a estrutura dentro da mão ficará impressa no negativo. Porque a radiação se concentrará mais nos ossos e no filme, essa área será muito mais clara. Já os músculos e a pele serão ultrapassados com menos resistência e, por essa razão, esta área ficará mais escura. Os scanners de raio-x usam o mesmo princípio da fluoroscopia da bagagem dos passageiros. Dentro de cada aparelho há um tipo de lâmpada que cria uma radiação de raio-x. E algo semelhante a um filme, uma faixa estreita de material específico sensível na parede externa do scanner. Mas o material que lê a radiação do raio-x é estreito. Não é economicamente viável produzi-lo do tamanho da mala. É por isso que a mala fica em movimento. Ao passar através de todo o scanner, cada centímetro da mala é escaneado. Depois, as imagens aparecem no monitor do computador. Os lugares mais escuros são os objetos mais sólidos. Os mais claros são os objetos menos sólidos. É possível enganar os aparelhos de raio-x? Existem algumas situações em que os objetos estão uns sobre os outros. E os operadores, numa situação dessas, podem errar na análise da imagem, deixar passar objetos perigosos. Mas existe a possibilidade de passar por mais uma análise do objeto, ou seja, colocá-lo do outro lado. Outra coisa é que os operadores precisam ser atentos e ter também uma certa experiência. O scanner de raio-x para passageiros é o mesmo scanner que para a bagagem. Só que dentro dele não há uma esteira transportadora. Quem se movimenta é o aparelho de raio-x. Essa é a minha radiografia. Eu estou com algumas moedas no bolso, um telefone e um relógio no pulso esquerdo. Agora, se por acaso eu me atrever a esconder qualquer objeto de metal em qualquer uma das partes da minha roupa, tudo isso será visível na radiografia. Até aquilo que eu coloquei dentro dos sapatos. Por favor, vamos passar para o controle pessoal. Esse raio-x prejudica a saúde? Tudo depende da dose.
Em certas quantidades é saudável, mas em outras aí é nocivo. Para escanear pessoas na medicina ou mesmo no controle de segurança, nós procuramos trabalhar com pequenas doses. As doses que são usadas aqui são realmente muito pequenas. Por exemplo, o scanner, ele irradia a pessoa com uma dose que essa pessoa receberia da radioatividade de uma forma bem natural. Ou seja, é algo muito pequeno, completamente nocivo. Agora vamos brincar um pouco. Esses sacos pretos contêm objetos diversos. Vamos mostrar a imagem em raio-x e vocês vão tentar adivinhar o que é que está dentro. Vamos lá. Vamos começar. Aí vai o primeiro saco. O que é que nós temos aqui? Segundo a cor e o formato, tudo está claro. São legumes, frutas e outros produtos. Aqui está tudo bastante evidente. São frutas, banana, melão, maçã e pomelo. Todas elas têm mais ou menos a mesma densidade. Por isso, elas aparecem praticamente iguais no raio-x. Mas vamos continuar. O que temos aqui? Umas sacolas, mas com densidade de objetos aparentemente diferentes. Aqui nós temos açúcar e sal. Além de um deles ser orgânico e o outro não, eles têm uma densidade e até um peso diferente. Por isso, o sal ganha uma cor azul e o açúcar marrom. A próxima porção. Aqui nós vamos responder a pergunta por que no controle de segurança tiram todos os líquidos. Uma dessas garrafas tem gasolina. Tentem adivinhar. Está nesta garrafa aqui. Se eu não soubesse de qual lado ela estava, eu não adivinharia. Elas são muito parecidas, principalmente se o nível do líquido for igual. Água, acetona, gasolina e muitos outros líquidos, inclusive os perigosos, aparecem iguais nos raios-x. Por isso que foi tomada a decisão de retirar qualquer líquido. Ainda bem que todo mundo já sabe disso. Vamos então continuar? Esses são brinquedos. Uma arma de raio e um carrinho controle remoto. Isso é fácil. É uma TV antiga de tubo. Esses são fáceis de reconhecer pela forma. Instrumentos musicais. Um gravador. Raquete de tênis e um cavaquinho. É claro, também é um extintor. Um cone metálico. Dá até para ver a cor mudando dependendo da espessura dela. Primeiro verde na parte aguda e depois azul. Mas tudo isso são objetos diferentes. E quando são muitos objetos numa mala lotada, aqui é preciso ter habilidade e reação rápida. Não é à toa que o trabalho é considerado muito difícil. Os operadores da máquina de raio-x ficam muito cansados. E por isso há uma equipe de operadores que se revezam entre si a cada 1h30 ou 2 horas. Eles descansam e depois ficam de plantão. Eu participei de eventos assim. Eu posso dizer que realmente há esse fator. Em 3 horas eu fiquei tão cansado que eu parei de distinguir as coisas. Uma pessoa pode receber informação através dos 5 órgãos do sistema sensorial: pele, o tato; nariz, olfato; língua, paladar; ouvidos, audição; e olhos, visão.
Mas mesmo num deles, na visão, estamos limitados por uma faixa estreita da faixa de radiação eletromagnética. A tarefa da humanidade é sair além desses limites. Ver mais com a ajuda dos equipamentos e aparelhos especiais? Esse é provavelmente o diferencial entre a nossa consciência e a dos animais, já que até mesmo eles veem muito mais e melhor do que nós. Acho que está na hora de mudarmos isso.